Olá! Estamos aqui para a terceira leitura do livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, do Olavo de Carvalho. Hoje o texto é intitulado A Mensagem de Viktor Frankl, de 1997. No dia 2 de setembro morreu, aos 92 anos, um dos homens realmente grandes deste século. Acabo de escrever isto e já tenho uma dúvida. Não sei se o médico judeu austríaco Viktor Frankl pertenceu mesmo a este século, pois ele só viveu para devolver aos homens o que o século XX lhes havia tomado, e não poderia fazê-lo se não fosse numa época em que todos se orgulham de ser homens do seu tempo. Alguém muito maior do que o século. Viktor Emil Frankl, nascido em Viena em 26 de março de 1905, foi grande nas três dimensões em que se pode medir um homem por outro homem: a inteligência, a coragem e o amor ao próximo. Mas foi maior ainda naquela dimensão que só Deus pode medir, na fidelidade ao sentido da existência, a missão do ser humano sobre a Terra. Homem de ciência, neurologista e psiquiatra, não foi o estudo que lhe revelou esse sentido. Foi a temível experiência do campo de concentração. Milhões passaram por essa experiência, mas Frankl não emergiu dela carregado de rancor e amargura. Saiu do inferno de Theresienstadt, levando consigo a mais bela mensagem de esperança que a ciência da alma deu aos homens deste século. O que possibilitou esse milagre singular foi a confluência oportuna de uma decisão pessoal e dos fatos em torno. A decisão pessoal. Frankl entrou no campo firmemente determinado a conservar a integridade da sua alma, a não deixar que seu espírito fosse abatido pelos carrascos do seu corpo. Os fatos em torno. Frankl observou que de todos os prisioneiros, os que melhor conservavam o autodomínio e a sanidade eram aqueles que tinham um forte senso de dever, de missão, de obrigação. A obrigação podia ser para com uma fé religiosa, o prisioneiro crente, com os olhos voltados para o julgamento divino, passava por cima das misérias do momento. Podia ser para com uma causa política, social, cultural. As humilhações e tormentos tornavam-se etapas no caminho da vitória. Podia ser, sobretudo, para com um ser humano individual, objeto de amor e cuidados. Os que tinham parentes fora do campo eram mantidos vivos pela esperança do reencontro. Qualquer que fosse a missão a ser cumprida, transfigurava a situação, infundindo um sentido ao nonsense do presente. Esse senso de dever era a manifestação concreta do amor, o amor pelo qual um homem se liberta da sua prisão externa e interna, indo em direção àquilo que o torna maior que ele mesmo. O sentido da vida, concluiu Frankl, era o segredo da força de alguns homens, enquanto outros, privados de uma razão para suportar o sofrimento exterior, eram acossados desde dentro por um tirano ainda mais pérfido que Hitler, o sentimento de viver uma futilidade absurda. Frankl tinha 3 razões para viver: sua fé, sua vocação e a esperança de reencontrar a esposa. Ali onde tantos perderam tudo, Frankl reconquistou não somente a vida, mas algo maior que a vida. Após a libertação, reencontrou também a esposa e a profissão, como diretor do Hospital Policlínico de Viena. Assim registra no seu livro Man's Search for Meaning, uma das experiências interiores que o levaram à descoberta do sentido da vida. Aspas. Um pensamento me transpassou. Pela primeira vez em minha vida, enxerguei a verdade tal como fora cantada por tantos poetas, proclamada como verdade derradeira por tantos pensadores. A verdade de que o amor é o derradeiro e mais alto objetivo a que um homem pode aspirar. Então, captei o sentido do maior segredo que a poesia humana e o pensamento humano têm a transmitir. A salvação do homem é através do amor e no amor. Compreendi como um homem a quem nada foi deixado neste mundo pode ainda conhecer a bem-aventurança,
ainda que seja apenas por um breve momento, na contemplação da sua bem-amada. Numa condição de profunda desolação, quando um homem não pode mais se expressar em ação positiva, quando sua única realização pode consistir em suportar seus sofrimentos da maneira correta, de uma maneira honrada. Em tal condição, o homem pode, através da contemplação amorosa da imagem que ele traz de sua bem-amada, encontrar a plenitude. Pela primeira vez em minha vida, eu era capaz de compreender as palavras: sempre que eu leio esse texto, eu choro, gente, desculpa. Então não vou nem me dar o trabalho de regravar. Os anjos estão imersos na perpétua contemplação de uma glória infinita. Fecha aspas. Frankl transformou essa descoberta num conceito científico, o de doenças noogênicas. Noogênico quer dizer proveniente do espírito. Além das causas somáticas e psíquicas do sofrimento humano, era preciso conhecer um sofrimento de origem propriamente espiritual, nascido da experiência do absurdo, da perda do sentido da vida. O homem, dizia ele, pode suportar tudo, menos a falta de sentido. Das reflexões de Frankl sobre a experiência do absurdo, nasceu um dos mais impressionantes sistemas de terapia criados no século dos psicólogos, a logoterapia, ou terapia do discurso, um conjunto de esquemas lógicos usados para desmontar os subterfúgios com que a mente doentia procura eludir a questão decisiva, a busca do sentido. Mas o sentido não teria o menor poder curativo se fosse apenas uma esperança inventada. A mente não poderia encontrar dentro de si a solução de seus males, pela simples razão de que o seu mal consiste em estar fechada dentro de si, sem abertura para o que lhe é superior. Em vez de criar um sentido, a mente tem de submeter-se a ele, uma vez encontrado. O sentido não tem de ser moldado pela mente, mas a mente pelo sentido. O sentido da vida, enfatiza Frankl, é uma realidade ontológica, não uma criação cultural. Frankl não dá qualquer prova filosófica desta afirmativa, mas o caminho mesmo da cura logoterapêutica fornece a cada paciente uma evidência inequívoca da objetividade do sentido da sua vida. O sentido da vida simplesmente existe. Trata-se apenas de encontrá-lo. Universal no seu valor, individual no seu conteúdo, o sentido da vida é encontrado mediante uma tenaz investigação na qual o paciente, com a ajuda do terapeuta, busca uma resposta à seguinte pergunta: que é que devo fazer e que não pode ser feito por ninguém, absolutamente ninguém, exceto eu mesmo? O dever imanente a cada vida surge então como uma imposição da estrutura mesma da existência humana. Nenhum homem inventa o sentido da sua vida. Cada um é, por assim dizer, cercado e encurralado pelo sentido da própria vida. Este demarca e fixa, num ponto determinado do espaço e do tempo, o centro de sua realidade pessoal, de cuja visão emerge, límpido e inexorável, mas só visível desde dentro, o dever a cumprir. Em vez de dissolver a individualidade humana nos seus elementos, mediante análises tediosas que arriscam perder-se em detalhes irrelevantes, a logoterapia busca consolidar e fixar o paciente de imediato, no ponto central do seu ser, que é, e não por coincidência, também o ponto mais alto. Eis aí porque é inútil buscar provas teóricas do sentido da vida. Ele não é uma máxima uniforme e válida para todos. É a obrigação imanente que cada um tem de transcender-se. Discutir o sentido da vida sem realizá-lo seria negá-lo. E, uma vez que começamos a realizá-lo, já não é preciso discuti-lo, porque ele se impõe com uma evidência que até a mente mais cínica se envergonharia de negar. A logoterapia tem uma imponente folha de sucessos clínicos, porém, mais significativa do que suas aplicações médicas talvez seja a função que desempenhou e desempenha, a missão que cumpre no panorama da cultura moderna.
Num século que tudo fez para deprimir o valor da consciência humana, para reduzi-la a um epifenômeno de causas sociais, biológicas, linguísticas, etc., Frankl nadou na contracorrente, e ninguém conseguiu detê-lo. Ninguém, nem os guardas do campo, nem as hostes inumeráveis de seus antípodas intelectuais, os inimigos da consciência. Frankl apostou no sentido da vida e na força cognoscitiva da mente individual. Apostou nos dois azarões do páreo filosófico do século XX, desprezados por psicanalistas, marxistas, pragmatistas, semióticos, estruturalistas, desconstrucionistas, por todo o pomposo cortejo de cegos que guiam outros cegos para o abismo. Apostou e venceu. A teoria da logoterapia resistiu bravamente a todas as objeções, e sua prática se impôs em inúmeros países como um único tratamento admissível para os casos numerosos em que a alma humana não é oprimida por fantasias infantis, mas pela realidade da vida. Por isto mesmo, a crítica cultural de Frankl, parte integrante de uma obra onde o médico e o pensador não se separam um momento sequer, tem um alcance mais profundo do que todas as suas concorrentes. Desde seu posto de observação privilegiado, pôde enxergar o que nenhum intelectual deste século quis ver: a aliança secreta entre a cultura materialista, progressista, democrática, cientificista e a barbárie nazista. A aliança, sim, seria apenas uma coincidência que o século mais empenhado em negar nas teorias a autonomia e o valor da consciência também fosse o mais empenhado em criar mecanismos para dirigi-la, oprimi-la e aniquilá-la na prática? Dirigindo-se a um público universitário norte-americano, Viktor Frankl pronunciou estas palavras onde a lucidez se alia a uma coragem intelectual fora do comum. Aspas. Não foram apenas alguns ministérios de Berlim que inventaram as câmaras de gás de Majdanek, Auschwitz e Treblinka. Elas foram preparadas nos escritórios e salas de aula de cientistas e filósofos nihilistas, entre os quais se encontravam e contam alguns pensadores anglo-saxônicos laureados com o Prêmio Nobel. É que, se a vida humana não passa do insignificante produto acidental de umas moléculas de proteína, pouco importa que um psicopata seja eliminado como inútil e que ao psicopata se acrescentem mais alguns quantos povos inferiores. Tudo isto não é senão raciocínio lógico e consequente. Com declarações deste tipo, ele pegava pela goela os orgulhosos intelectuais denunciadores da barbárie e lhes devolvia seu discurso de acusação, desmascarando a futilidade suicida de teorias que não assumem a responsabilidade de suas consequências históricas. Pois o mal do mundo não vem só de baixo, das causas econômicas, políticas e militares que a aliança acadêmica do pedantismo com o simplismo consagrou como explicações de tudo. Vem de cima, vem do espírito humano que aceita ou rejeita o sentido da vida, e assim determina, às vezes, com trágica inconsequência, o destino das gerações futuras. Frankl era judeu, como foram judeus alguns dos criadores daquelas doutrinas materialistas e desumanizantes que prepararam, involuntariamente, o caminho para Auschwitz e Treblinka. Se pôde ver o que eles não viram, foi porque permaneceu fiel à liberdade interior, que é a velha mensagem do sentido em busca do homem. Se me aceitas, Israel, eu sou o teu Deus. Bom, agora lendo as partes que eu frisei aqui no texto. Frankl não emergiu dela carregado de rancor e amargura. Saiu do inferno de Theresienstadt, levando consigo a mais bela mensagem de esperança que a ciência da alma deu aos homens deste século. O que possibilitou esse milagre singular foi a confluência oportuna de uma decisão pessoal e dos fatos em torno. A decisão pessoal. Frankl entrou no campo firmemente determinado a conservar a integridade da sua alma, a não deixar que seu espírito fosse abatido pelos carrascos do seu corpo. Os fatos em torno, Frankl observou que de todos os prisioneiros, os que melhor conservavam o autodomínio e a sanidade eram aqueles que tinham um forte senso de dever, de missão, de obrigação. A obrigação podia ser para com uma fé religiosa. O prisioneiro crente, com os olhos voltados para o julgamento divino, passava por cima das misérias do momento. Podia ser para com uma causa política, social, cultural,
As humilhações e tormentos tornavam-se etapas do caminho da vitória. Podia ser, sobretudo, para com um ser humano individual, objeto de amor e cuidados. Os que tinham parentes fora do campo eram mantidos vivos pela esperança do reencontro. Qualquer que fosse a missão a ser cumprida, transfigurava a situação, infundindo um sentido ao nonsense do presente. Esse senso de dever era a manifestação concreta do amor, o amor pelo qual um homem se liberta da sua prisão externa e interna, indo em direção àquilo que o torna maior que ele mesmo. Frankl transformou essa descoberta num conceito científico, o de doenças noogênicas. Noogênico quer dizer proveniente do espírito. Além das causas somáticas e psíquicas do sofrimento humano, era preciso reconhecer um sofrimento de origem propriamente espiritual, nascido da experiência do absurdo, da perda do sentido da vida. O homem, dizia ele, pode suportar tudo, menos a falta de sentido. O sentido não tem de ser moldado pela mente, mas a mente pelo sentido. O sentido da vida, enfatiza Frankl, é uma realidade ontológica, não uma criação cultural. Universal no seu valor, individual no seu conteúdo, o sentido da vida é encontrado mediante uma tenaz investigação na qual o paciente, com a ajuda do terapeuta, busca uma resposta à seguinte pergunta: que é que devo fazer e que não pode ser feito por ninguém, absolutamente ninguém, exceto eu mesmo? Nenhum homem inventa o sentido da vida. Cada um é, por assim dizer, cercado e encurralado pelo sentido da própria vida. Desde seu posto de observação privilegiado, pôde enxergar o que nenhum intelectual deste século quis ver: a aliança secreta entre a cultura materialista, progressista, democrática, cientificista e a barbárie nazista. Aliança, sim. Seria apenas uma coincidência que o século mais empenhado em negar as teorias da autonomia e o valor da consciência também fosse o mais empenhado em criar mecanismos para dirigi-la, oprimi-la e aniquilá-la na prática? Não foram apenas alguns ministérios de Berlim que inventaram as câmaras de gás de Majdanek, Auschwitz, Treblinka. Elas foram preparadas nos escritórios e salas de aula de cientistas e filósofos nihilistas. É que se a vida humana não passa do insignificante produto acidental de umas moléculas de proteína, pouco importa que um psicopata seja eliminado como inútil e que ao psicopata se acrescentem mais uns quantos povos inferiores. Tudo isto não é senão raciocínio lógico e consequente. Frankl era judeu, como foram judeus alguns dos criadores daquelas doutrinas materialistas e desumanizantes que prepararam involuntariamente o caminho para Auschwitz e Treblinka. Se pôde ver o que eles não viram, foi porque permaneceu fiel à liberdade interior, que é a velha mensagem do sentido em busca do homem. Se me aceitas, Israel, eu sou o teu Deus. Minhas observações. Você já parou para reparar o quanto você reclama de barriga cheia? Olha a vida de Viktor Frankl. Aliás, olha aqui o que eu comprei hoje. Em busca de sentido. Quem sabe uma próxima leitura para vocês, né? Mas na sua vida, o que é que você faz de bom, de útil? Quem você responsabiliza pelas suas frustrações? Você sabe o quão importante é saber aceitar o sofrimento inevitável da vida? Ou você pensa ser possível viver uma vida cor-de-rosa e perfeita o tempo todo? Porque se você acredita, eu sinto lhe informar que a sua mentalidade é ainda bem infantil e por isso você deve viver se frustrando. Veja a história de Viktor Frankl e perceba a força que ele teve para enfrentar um sofrimento inevitável e imensurável. Eu não consigo imaginar o que é o sofrimento de estar num campo de concentração. E qual foi a fonte dessa estrutura? Um sentido para a sua existência. Ele simplesmente encontrou um sentido para a existência dele nesse mundo. Então, gente, como eu já falei aqui na primeira leitura sobre vocação, né?
a importância de nós encontrarmos o que nos chama, o que atribui uma verdadeira razão para nós estarmos aqui respirando. Então, faça um favor a você mesmo e a todos que estão em volta. Encontre um sentido para a sua vida.